Quantos trouxeram a Bíblia? Por favor, chacoalhe ela em cima da sua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca tenha vergonha dela. Nunca tenha vergonha de andar com ela. Nunca tenha vergonha de mostrar ela. Amém? Abra ela em Filipenses capítulo 1. Livro de Filipenses, capítulo é o número 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos do versículo 1 ao versículo de número 6. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Vamos esperar você. Amém? A palavra de Deus nos diz assim nesse domingo: Paulo e Timóteo, servos de quem, igreja? Servos de Jesus Cristo, a todos os o quê? Estou perguntando, a todos quem, igreja? A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com o que, igreja? Com alegria. O que é que ele fazia? Com alegria. Oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração, porque agora vem Bíblia. Diga: Espírito Santo, fala comigo, usa o teu servo, as sagradas escrituras, a sã doutrina me alimenta, me fortalece, me entusiasma, me direciona. Diga: Senhor, eu quero fazer tudo com excelência, e eu creio que a cada dia eu farei, e com isto teu nome será glorificado. Diga amém. Podeis vos assentar. Minha esposa, a bispa Vanessa, me mostrou um louvor, e baseado nesse louvor, Deus me deu essa mensagem. Nós vamos depois ver o louvor aqui na íntegra. O tema da mensagem de hoje é Deus de obras completas. Repitam todos comigo, diga: Deus de obras completas. Você já viu alguém irresponsável começar algo e não terminar? Ou você alguma vez já agiu assim? Começou, mas não terminou. Mas eu vim falar hoje de alguém que não é irresponsável. E eu vim falar aqui de alguém que começa e também tem condições para continuar e completar o que comer. A Bíblia fala a respeito de obras, e a Bíblia diz que quem vai construir deve antes fazer as contas, para saber se tem condições de finalizar aquela obra, sim ou não? Sim. Ok. Deus então resolve criar o universo, e nós vamos ver que em 6 dias Deus não somente cria o universo, mas também Deus faz algo que Ele disse: agora o que eu fiz foi muito bom. Quando Deus fala que o que Ele fez foi muito bom, Ele está se referindo a quem? Ao que? A nós. Repita, diga: a nós. Ok. E a Bíblia vai nos dizer então que Deus fez o homem para ser a sua imagem,
conforme a sua semelhança, e que o homem deveria dominar, sujeitar, administrar de forma correta. Adão dando nome a todos os animais, subjugando, administrando, sendo respaldado por Deus. Olha que coisa linda, quem é filho de Deus tem o respaldo do Pai. Nós vamos ver lá em Marcos, no finalzinho do Evangelho segundo escreveu Marcos, que Deus disse que nós iríamos expulsar demônios, curar enfermos. Amém ou não amém? E a Bíblia vai dizer lá em Marcos 16 que Deus, ele respaldava o que os seus discípulos faziam. Agora imagina eu e você, que em algum momento da nossa vida já nos achamos tão insignificantes, em algum momento das nossas vidas nós nos achamos tão pequenos, e imagina eu e você entendendo de que nós somos criação de Deus, filhos de Deus, ungidos de Deus, obra das mãos de Deus, e que tudo em nossas vidas será para a glória de Deus. Há 22 anos atrás, este que vos fala estava infelizmente se prostituindo, se drogando, se alcoolizando. O último carnaval de 2003, há exatamente 22 anos atrás. E dia 5 de março de 2003, há 22 anos atrás, eu estava confessando Jesus, me arrependendo dos meus pecados, nascendo de novo, sendo selado pelo Espírito Santo e iniciando uma nova história em Deus e para a glória de Deus. Quem me conhece sabe que eu comemoro aniversário 2 vezes por ano. 12 de maio de 73 eu nasci do ventre da minha mãe. 5 de março de 2003 eu nasci da água e do Espírito. Minha mãe tem uma grande importância nesses 2 nascimentos. Me gerou no seu ventre e depois gerou em oração. Deus abençoe a senhora, lhe guarde, lhe proteja, dê à senhora muita saúde, muita paz, muita felicidade, muitas alegrias. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está aqui falando, ele e Timóteo, no versículo 1 e 2 da epístola de Filipenses. Nós vamos ver o prefácio e a saudação, tá? É o prefácio e a saudação da epístola de Filipenses. Aqui no prefácio, Paulo está dizendo: eu e Timóteo somos servos de quem? De Jesus Cristo. Então, e aqui nós queremos falar com todos os santos, e só tem santo em Cristo Jesus. Ele está falando para vocês que estão em Filipos. Ele está dizendo com os bispos e com os diáconos. Aí ele vai saudar nesse momento: graça a vós e paz. Da parte de quem, gente? Da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Saímos aqui do prefácio e da saudação, e vamos ver aqui agora Paulo simplesmente, tá? Dando graças. Versículo 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de... Nossa, imagina só, irmão, você está passando uma mensagem para alguém, um zap para alguém, um direct no Instagram para alguém, e dizendo assim: todas as vezes que eu me lembro de você, eu me alegro. Amém ou não amém? Eu falei ontem na live da fé, eu digo, imagina você marcar a vida de milhares de pessoas de uma forma positiva, ou de centenas, ou de dezenas. Imagina você não somente passar pela vida, mas viver essa vida com alegria,
com disposição, com força, com vigor, com entusiasmo, com propósitos. Quem está entendendo, diga aleluia. Como é maravilhoso o cristão acordar de manhã feliz, disposto. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai, Filho. Bom dia, Espírito Santo de Deus. E aquela pessoa acorda, lê a Bíblia dela, faz aquela oração, toma um café, come um cuscuz, diz: agora eu vou trabalhar, agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou sustentar minha casa, eu vou ser bem sucedido em tudo que eu fizer. Quem está me entendendo? Você acorda de manhã, então eu vou estudar. Eu vou estudar. Durante o dia procura fazer uma atividade física. Durante o dia procura ser bênção na vida dos outros. Quem está comigo aí? Durante o dia você procurar ser bênção na vida dos outros. Amém ou não amém, irmão? Negócio de fuxico, fofoca, isso é coisa de gente que serve Satanás. Quem é crente de verdade está procurando fazer o bem. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso, uma saudação tipo: no que posso lhe ajudar? São palavras assim, sabe, tão lindas de dizer, que parece que têm sido esquecidas no meio do tempo. No que posso lhe ser útil? No que posso lhe ajudar? Pois não? Pois não, por que não? Ou seja, por que não posso lhe ajudar? Não tem motivo. Eu tenho um motivo para lhe ajudar. Eu tenho motivos para lhe dar um sorriso. Eu tenho motivos para lhe dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Por quê? Porque eu sou de Jesus. Então Paulo está falando aqui, tá certo, com os filipenses. E o aprendizado, você sabe o que? Eu estou aqui de novo em outra Bíblia, só mudou a cor da capa. Eu estou na Bíblia do pregador pentecostal, amém? Daqui a mais da 40ª já, eu perdi as contas. Aí, na introdução dessa epístola, desse livro, o aprendizado desse livro. Quem está lendo essa Bíblia também de estudo? Tem alguém lendo essa Bíblia de estudo? Tá? Se você for ver aí, na página anterior, o capítulo 1, vai estar falando sobre o aprendizado, tá? De Filipenses. O aprendizado diz assim: uma igreja sadia, alegre e generosa. Eu queria que vocês repetissem isso comigo. Diga: uma igreja sadia, alegre e generosa. Nós temos que ser essa igreja. Nós somos. Nós seremos essa igreja. Esse povo, o que, pastor? Saudável. Ninguém aqui é doente não, filho. Ninguém aqui é doente de amargura. Ninguém aqui é traumatizado. Aqui tem gente curada, cicatrizada, sarada, liberta. Quem está comigo dá glória. Se preocupa de vir para o culto e ter algum irmão aqui olhando para ti, da cabeça aos pés, e com preconceito. Não se preocupa com isso não, tá? Vou falar que é algo libertador agora. Nunca se preocupe com preconceito de ninguém, tá? Quem tem preconceito está sendo processado pelo céu, tá certo? Agora, o que você tem que ter certo é o conceito daquela voz que veio do céu quando você desceu as águas, entregando a vida a Jesus, que aquela voz diz: você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu me alegro porque você é meu filho, eu me alegro porque você é minha filha, eu tenho uma alegria, assim diz o Senhor. Uma igreja alegre. Pessoa triste. Olha a falsa alegria que esse povo está agora aí, nos carnavais da vida. Tanto que para eles tem uma quartinha de cinza. Para eles tem uma quarta-feira de cinza ou não tem? Para nós não tem cinza, só tem madeira seca todo dia. Opa, quem está comigo aí, vai dando glória para o Senhor. Para quem está bebendo, se drogando, se prostituindo, não sabe como vai chegar hoje à noite, lá no barraco de Satanás. Mas você, quarta-feira de manhã, amanhece com madeira seca, com lenha, oração, aleluia, glória a Deus.
Ao invés de se embriagar com vinho, cerveja, chopp, caipirinha, vodka, o capeta que for, enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. E falai entre vós com cânticos, hinos espirituais, dando sempre graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos essa obra das mãos de Deus. Diga, eu sou obra das mãos de Deus. Então, se eu sou obra das mãos de Deus, amigo, eu posso ter certeza que essa obra vai ser completa. Mas eu também tenho certeza que essa obra está sendo aperfeiçoada. É texto, é Bíblia. Se eu não saio do texto, se eu não saio da Bíblia, não tem perigo de eu errar. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, essa igreja é uma igreja sadia. Não tem doença, não tem religiosidade, não tem mundanismo. Onde tem o Espírito de Deus tem liberdade, sem preconceito, povo que se ama, se ajuda, ok? Uma igreja alegre e por fim generosa. Puxa, deixa eu ver o que eu posso te ajudar, deixa eu te presentear, deixa eu te abraçar. Isso é gostoso. Essa carta de Paulo aos Filipenses foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. É a epístola mais suave, repita comigo, suave. É a epístola mais suave, mais alegre de Paulo. Essa epístola de Paulo aos Filipenses é parecida com a carta de Jesus à igreja de Filadélfia, onde só há elogios em vez de duras exortações dirigidas às demais igrejas. Imagina, você que já deu trabalho, agora trabalha. Você que já foi maldição, agora é bênção. Você que já foi motivo de tristeza para pai e mãe, para quem andava contigo, agora você só é motivo de alegria. Quem está comigo? Paulo vai dizer no versículo 3 de Filipenses 1: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Versículo 4: fazendo sempre com o quê? Ah, meu Deus do céu. Fazendo sempre com alegria. O que é que ele faz com alegria? Oração. Eu oro com alegria por vós em todas as minhas súplicas. 5, versículo 5: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A igreja em Filipos cooperava. Não tem como você saber que alguém coopera pela obra e você não se alegrar em lembrar dessa pessoa. Quem está comigo, diga aleluia. E ele diz aqui no versículo de número 6, então: tendo por certo isso mesmo. 2 pontos. Ele começa o versículo 6 dizendo assim: eu tenho uma dúvida aqui, é isso? É assim que ele começa o versículo 6? Não, ele começa o versículo 6 dizendo: tendo por certo isso mesmo. Eu tenho por certo isso. Aquele que começou a sua obra, você que está lá atrás, ó. Aquele que começou a boa obra lá no teu casamento, lembra, irmã? Você conversou comigo há um tempo atrás lá no gabinete? Meu marido está bom demais, não sei o que é isso. Aí eu disse para ti: nunca mais diga isso. Pega esse presente para ti. Provérbios 4:18. A vida do justo, minha santa, é como a luz da aurora, vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Teu marido é lavado com o sangue de Jesus. Teu marido é lavado com a palavra de Deus. Teu marido é ungido com o Espírito Santo. A tua casa serve ao Senhor. Tu és uma santa mulher de Deus, sendo aperfeiçoada todos os dias. Tuas filhas serão sempre bênção para ti. A tua descendência será poderosa. Haverá tanta felicidade, porque em ti não existe mais maldade. Haverá tanta saúde, haverá tanta bênção, haverá tantas riquezas. Ai, quem está comigo? Por que você tem certeza disso, pastor? Porque obra das mãos de Deus não falha. Quem coopera, quem está em Cristo,
é saudável, é feliz, é generoso. Repita: quem está em Cristo é saudável, é feliz, é generoso, coopera, não atrapalha, abençoa, não amaldiçoa, avança, não retrocede, se movimenta, não fica parado. Que presente que Deus nos dá nesse domingo, aleluia. Iniciando o mês 3, o mês março do ano das boas novas. Anote o primeiro tópico, por favor. O amor do Pai. O amor do Pai. João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que doou, que deu seu Filho, até então unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos analisar o texto. Nós estamos no versículo 16 do capítulo 3 de João. Tem 15 antes desse, 15 versículos. E tem versículos posteriores também, do versículo 16 de João 3. Em João capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, nós vamos ver Jesus instruir Nicodemos acerca do novo nascimento. O contexto é esse. Pastor, como é que começa esse capítulo? O senhor pegou um versículo que ele está em um contexto. E qual é o contexto do versículo 16? No início do capítulo, nós vamos ver Jesus instruindo um fariseu que quer ser instruído, ensinando alguém que quer aprender a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, a respeito de novo nascimento. Versículo 1 de João 3 em diante diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Rabi quer dizer o que, igreja? Mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus entra com a palavra introdutória, a palavra introdutória de Jesus, para começar essa mensagem que ele tem para Nicodemos: é novo nascimento. Alguém chega para você e diz assim: está chovendo muito no Ceará, né? E diz: você precisa nascer de novo. Está fazendo calor, né? E diz: você precisa nascer de novo. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Jesus, ele só espera a pessoa respirar, cuspir para ele entrar com a palavra. Assim é o crente que não perde uma oportunidade para ganhar alma para Jesus. Tua alma foi ganha, tu nasceste de novo em vida, tu estás aqui dentro de uma igreja, feriado de carnaval. Hoje tu respira, hoje tu tem saúde, hoje tu tem espiritualidade, hoje tu tem vocação, hoje tu tem chamada, hoje tu tem certeza da vida eterna. Então, por favor, abra mais essa boca para pregar evangelho. Versículo 4 de João 3. Disse Nicodemos: como pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer? Fariseu. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... porque o que é nascido da carne é carne. Está lá em João 1. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí ele repete aqui, em João 3. Ele vai dizer aqui, no versículo 5: na verdade te digo que
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... No 6 ele diz o quê? Que é nascido da carne é? Que é nascido do Espírito é? Dia 12 de maio de 73 eu nascia da carne. Dia 5 de março de 2003 eu nascia do Espírito. Versículo 7: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Doutrina espírita, toda heresia do mundo, tá certo? Vai dizer o quê? Não, o que você está passando agora é o que você fez em outra vida. Mentira. Aqui se faz, aqui se paga, o aqui se planta, aqui se colhe. E é dado ao homem o direito de nascer de novo em vida. Muda a identidade, muda a essência. Quem está comigo diga aleluia. Simão e Pedro, Saulo e Paulo, Jacó e Israel, o próprio Zaqueu, não se fala em outro nome, mas uma nova essência. Isso quer dizer um novo nascimento. Não é que eu e você melhoramos, nós recebemos a condição de nos tornarmos obra das mãos de Deus. Obra nas mãos de Deus nunca ficará inacabada. Hebreus 12 vai dizer que existem rebeldes, são pessoas que não querem ser corrigidas e disciplinadas, porque filhos são corrigidos e disciplinados, porque ele está moldando, aperfeiçoando, ensinando e a gente aprendendo. Escuta então, versículo 8 ele vai dizer, versículo 7 ele diz: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de... O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A pessoa, o crente na carne está preocupado com o dia da manhã. O crente no Espírito está dizendo: Deus proverá. Qualquer um de nós vai para a caneta e para o papel para fazer conta, se tiver um pouquinho ansioso e tal. Mas qualquer um de nós, em vez de colocar o papel, a caneta no papel, vai colocar o joelho no chão e vai orar, levantar a mão para o céu e vai dizer: Deus proverá, é para a tua glória, é para o teu louvor. Eu creio que o teu vento soprou. E tem mais. Crente carnal tem raiva de crente espiritual. Esaú quer matar Jacó. Não sei para que esse grito, não sei para que esse glória, não sei para que essas línguas estranhas. É porque a minha verdade mostra a tua mentira. É porque a minha gratidão mostra a tua ingratidão. A minha unção mostra a tua falta de aptidão para o evangelho. Oh meu Deus, quem está comigo, abra a boca para adorar. Eu estou em João capítulo 3. Qual o versículo? Vamos para o 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ainda bem que ele queria aprender. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe? 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Meu Deus do céu. Tem coisa terrestre e tem coisa celeste, assuntos terrestres e assuntos celeste. Oh glória. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele entra no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por... Quem é você que quer condenar os outros aqui?
Se nem Jesus não está condenando, Jesus está querendo salvar. Quem é você que quer ser juiz? Ou então quer ser promotor de acusação? Está no lugar errado, cuidado. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí é com ele, com Deus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como é o nome dele? Jesus. E a condenação é esta. Versículo 19, parte B, quem está comigo? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então tem gente que está em treva agora, dia 2 de março de 2025, amando treva. E se tu chamar ele para a igreja, é como se tu estivesse xingando ele. Versículo 20 de João 3: todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. 21: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por quê? Por que eu li todo o contexto? Eu li versículos antes do 16 de João 3 e li versículos depois, para ensinar a todos vocês. Usou um versículo, pega todo o contexto, tá? Não quer dizer que você vai usar todo aquele contexto numa mensagem. A mensagem ela pode ser temática. Temática você usa um versículo, sem, é óbvio, deturpar, e pode usar versículos e textos de toda a Bíblia Sagrada. Se você for querer pregar, eu quero aqui agora, eu quero ser mais catedrático, eu quero pregar um sermão textual por inferência, aqui um sermão expositivo, eu vou pegar aqui eu vou ficar só dentro desse contexto, só dentro desses versículos que eu li. Eu gosto muito do temático. Alguns dizem que é mais difícil, eu acho muito fácil. Por quê? Porque Deus me dá um tema, e dentro desse tema eu pego a Bíblia toda, tá certo? Para poder trazer para quem está escutando a mensagem, explicação, tá? Eu vou explanar, eu vou falar, eu vou argumentar dentro de outros textos, e essas pessoas vão entender o que eu estou falando. Hoje eu estou falando o quê? De um Deus de obras completas, ok? Eu estou lá em Filipenses, eu vim agora para João, porque no primeiro tópico da mensagem eu estou falando sobre o Deus Pai. Então, o Deus Pai, o que é que Ele vai fazer? Ele vai dar o único filho que Ele tinha, para que nós possamos crer no sacrifício de Jesus, e nos tornar também filhos de Deus. O Deus Pai, Ele nos cria, ok? O Deus Pai, aleluia, Ele nos ama. Quem está comigo diga aleluia. Ele nos dá a condição do novo nascimento. Por quê? Porque Efésios 2 vai dizer: todos pecaram, todos estão mortos em delitos e pecados. Então agora tem o doutor médico, a médica, agora tem o desembargador, tá entendendo? Lá em Aracati, lá em Morro Branco, lá no Paracuru, lá no Aquiraz, enchendo a cara de cachaça, cometendo adultério, tá entendendo? E aí vai dizer o quê? O que é isso? Com toda a medicina, com todo o direito, com todo o intelecto do mundo, estão mortos em delitos e pecados. Agora, a obra que Deus começa na vida do homem é essa: o Pai nos ama, e por nos amar, nos dá o seu Filho. Aí quando eu venho para o tópico 2, eu entendo que Ele começa nos amando, o Pai. Quando eu venho para o tópico 2, está aqui: Jesus liberta. Deus, Ele nos ama e nos cria. Infelizmente nós pecamos e nos afastamos. Aí o que é que o Filho faz? Porque o Filho vem para completar. É como se fosse uma corrida de revezamento. Entrega o bastão, correu mais ligeiro, entregou o bastão. O outro também corre mais ligeiro, entrega o bastão e ganha a corrida, tá? Esse revezamento não tem perigo de dar errado. Me pergunte qual? Pai, Filho, Espírito Santo e Igreja. Vou repetir: Pai, Filho, Espírito Santo e Igreja. Começa com o Pai e conclui com a igreja. O Pai ama, cria. O Filho ama, se doa e nos liberta. João 11:36. Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 31, se permaneceres nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Entenda, Jesus, ele está aqui, está libertando eu e você. O poder do sangue de Jesus, no sacrifício da cruz do Calvário, o poder do nome de Jesus, a autoridade que há no nome, o poder que há no sangue, vai fazer eu e você sermos libertos. Vício de droga, vício de álcool, vício de cigarro, vício de prostituição, está entendendo? Ele vai libertar, seja qual for o cativeiro, seja qual for o presídio, seja qual for a masmorra. Não tem Satanás, demônio, macumbaria, não tem feitiçaria, bruxaria, inveja, olho gordo, mandigo, urucubaca, que possa aprisionar quem Jesus chegou para libertar. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga: você é livre, porque você é obra das mãos de Deus. Obra das mãos de Deus, ninguém é preso. Presos estão os religiosos, presos estão os mundanos. Está entendendo? Mas quem é cristão está livre para pregar, está livre para glorificar, está livre para dar bom exemplo, está livre para mostrar que é feliz para o mundo. Eu comecei lá em Filipenses 1. Prefácio, saudação, ação de graças pelos filipenses que são generosos. Fui lá para João 3. E lá em João 3 eu falo o quê? Que Deus ama. E Deus dá condição da gente nascer de novo. Nós somos obra das mãos de Deus. 1 Pedro 2, versículo de número 9. Coloca aí no telão. 1 Pedro 2,9, mamãe. Lembra desse versículo, pastor Inúbia? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das... De onde? De onde? Para sua maravilhosa luz. Olha para essa pessoa e diga: Deus te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Então, agora você é obra das mãos de Deus, porque você quis sair das trevas. E aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, fez com que eu pudesse exercer o sacerdócio. Eu posso entrar na presença de Deus. Só quem entrava na presença de Deus era sacerdote. Ele entrava na presença de Deus, ok, para falar com Deus aquilo que o povo pedia, tá? Agora, existiam os reis. Saul queria ser rei e sacerdote, não deu para ele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus disse: pode comer dos pães da proposição, você eu deixo, você eu conheço, e quem for como você e tiver vergonha na cara, sensibilidade, vai ter sacerdócio real também no Novo Testamento. Oh meu Deus do céu, quem veio aqui para aprender mais Bíblia nessa tarde? Qualquer um de nós que tenha sensibilidade, vergonha na cara, desejo de agradar a Deus, vai entrar confiadamente na sala do trono. Sai, pediu e recebe lá fora. E reina aqui fora. Reina, governa, administra, lidera e serve. Eu sou obra das mãos de Deus. E obra das mãos de Deus não fica inacabada. Ele me dá novo nascimento, me dá condições, o Pai. O Filho me dá condições de ser liberto. Tópico 3. O Espírito Santo santifica e enche de poder. Um Deus de obras completas. Um Deus de obras o quê? Você é obra completa, você. Não, mas não está. Não, mas vai ser. Ele está nos aperfeiçoando.
O Espírito Santo entra na história agora. Eu vejo lá em Gênesis 1:26. Façamos. Plural, amém ou não amém? O homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Quem está no façamos? Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai nos ama e nos dá a condição de ter um novo nascimento. O Filho nos ama e nos liberta. O Espírito Santo nos ama e nos santifica. Eu preciso conhecer muito mais a pessoa do Espírito. E uma das coisas lindas que eu vejo sobre o Espírito de Deus é: onde há o Espírito de Deus, há. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: deixa eu dar meu glória. Ou então deixa eu ficar calado. Olha para esse irmão e diga assim: deixa eu ficar de pé. Ou então deixa eu ficar sentado. Onde há o Espírito Santo, há o quê? Liberdade. Eu estou falando da terceira pessoa da bênção apostólica citada em Coríntios. Quando Paulo ele traz a bênção apostólica, porque existe a bênção sacerdotal que está em número 6. Mas quando Paulo traz a bênção apostólica em Coríntios, Paulo vai dizer: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 1. O amor do Deus Pai, 2. E a comunhão e as consolações. Esse apóstolo aqui, com muita ousadia, acrescenta o governo. A comunhão, as consolações e o governo absoluto do Espírito Santo seja sobre toda a igreja na terra. Entenda, o Espírito Santo está no Antigo Testamento em Gênesis 1. A Bíblia diz que ele se movimenta sobre a face da terra. O Espírito Santo não é dádiva a todos no Antigo Testamento. Ele vem sobre patriarcas, juízes, reis, profetas, sacerdotes, amém? Agora, quando eu leio o Antigo Testamento no livro de Joel, eu vejo o anúncio do derramado Espírito Santo. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Vai falar de servos, jovens, anciãos. Não vai ficar de fora ninguém. Doutor, analfabeto, alto, baixo, magro, gordo. Mas onde tiver um ser humano que tiver temor a Deus, humildade, coração contrito, espírito quebrantado, o mais vil pecador, a maior prostituta, o maior bandido da face da terra, o pior, o gadareno com 6.000 demônios, Maria Madalena com 7, pode ser quem for, num feriado de carnaval como esse, depois do vinho velho acabar, dizer: meu Deus, Deus da minha mãe, Deus do meu avô, me liberta. E se arrepender dos seus pecados agora lá em Aracati, lá em Morro Branco, Paracuru, no inferno que tiver uma hora dessa, o céu vai baixar naquele quarto, o céu vai baixar naquele boteco, e aquela pessoa será levantada pela destra poderosa de um Deus que ama. Olha para esse crente que está do teu lado, diga: o Deus que ama enviou seu Filho que liberta. Diga aí: o Filho que liberta se sacrificou por nós, venceu a morte, subiu aos céus, e o Espírito
Espírito Santo veio à terra. Lucas 24, versículo 49, coloca no telão, porque agora eu vou apontar para a reta de chegada. 24, 49 de Lucas, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: se reúnam em Jerusalém, eis que vos envio a promessa de quem? Eis que vos envio a promessa de quem? Do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais. Até que do alto sejais. Até que do alto sejais revestidos de poder. Quem era fraco vai ficar forte. Quem era caído, Deus vai colocar de pé. Quem era cativo, Deus vai libertar. Quem era vergonha da família vai ser o orgulho da casa. Eu vim aqui para pregar a Bíblia. Eu vim aqui para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles dão as mãos. Tomé dá as mãos para Pedro. Só não tem mais Judas na roda. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: lá em Jerusalém, naquela rodinha de 120 crentes, só não tinha mais Judas. Diga: mas o resto estava lá. Ah, meu Deus. Em fervente oração. Repita: em fervente oração. Mais uma vez, diga: em fervente oração. Estava a igreja no cenáculo. E veio: se prepara para louvar, Odaísa. Se prepara para louvar. E veio um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa. Eles estavam todos falando das grandezas de Deus. Repito, eles estavam todos falando das grandezas de Deus. Quem é crente batizado com o Espírito Santo não fala das coisas pequenas e medíocres dos homens. Repito, quem é batizado com fogo, quem é crente espiritual, quem é obra das mãos de Deus, não perde tempo com fuxico, fofoco, intriga, confusão, baixaria. Repito, eles estavam falando das grandezas de Deus. E soprou, e veio o Espírito de Deus, e encheu aquela casa de glória. Olha para o irmão e diga: a igreja nasceu lá, no cenáculo. 120 crentes, sem falar bobagem, sem se vangloriar. Diga: só em fervente oração. Comece a orar. Comece a pedir a Deus pela tua vida. Comece a pedir a Deus pelo teu futuro. Comece a pedir a Deus pela tua família. Se coloca na brecha agora, crente. Se posiciona agora, irmão. Pede para Jesus salvar teus familiares que ainda estão nas trevas. Pede para Deus ser longânimo. Pede para Deus entrar com providência. Pelo amor de Deus, comece a orar. Deus não quer ninguém dentro do templo agora distraído. Em fervente oração. Além da baço e andarabasteia calante o bicandaraia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Você que chegou aqui ferida, você que chegou aqui ansioso, com medo,
Você que estava se achando tão pequeno, eu vim aqui para ser profeta para você. Você não é obra inacabada, você é obra aperfeiçoada, e o Espírito de Deus está intercedendo por você. Vai voltar a ler Bíblia, vai voltar a orar em línguas, vai voltar a evangelizar, vai voltar a acreditar, a confiar, a se santificar, vai voltar a ser útil na minha casa, diz o Senhor. Ah, minha alma tem sede de Deus. O meu time de basquete perdeu ontem. Às vezes eu gosto de chegar em casa e ver meu time jogar, o meu jogador predileto jogar. Meu time perdeu ontem. Ah, se isso fosse a minha alegria, eu vivia oscilando. Filipenses fala de alê. Filipenses fala de alê. Olha para esse irmão e diga: a tua alegria não se baseia na vitória do teu time, nas tuas conquistas pessoais. Diga: a tua alegria está guardada em Deus, na tua comunhão com Deus. Pode lá fora tá pegando fogo, aqui dentro eu estou guardado. Pode lá fora ter rumores de guerra, aqui dentro eu estou em paz. Pode lá fora ter rumores de crise, aqui dentro eu tenho certeza da minha prosperidade. O Espírito Santo garante a minha comunhão com Deus. O Espírito Santo garante a minha comunhão na mesa do Pai. O Espírito Santo garante a minha comunhão na mesa com meus irmãos. Só quem é a igreja, só quem é a igreja, abra a boca para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Bora pra caramba, chara pra cadaraia. Jesus está libertando agora, Jesus está curando agora, Jesus está sarando, restaurando, restituindo, salvando. Você que tem arrependido, vem até aqui à frente. Você que quer se reconciliar, vem até aqui à frente. Prepara para louvar, Odaísa. Oh, aleluia. Olha para esse irmão e diga: você é obra das mãos de Deus. Diga: obra completa. Diga: você vai viver a plenitude do Evangelho do Senhor Jesus. Diga: você vai ser uma das pessoas mais felizes da face da terra. Oh, vamos louvar, minha filha. Presta atenção, acho que a letra vai cair, vai sair aqui no telão. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para suas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
Quando eu olho para os meus projetos, confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para suas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Diga, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo eu vou viver a totalidade da promessa. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer. Meu Deus não falha, não. Diga, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Diga, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, não. Diga, eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Repita comigo, diga: me aperfeiçoa, Espírito Santo. Me santifica, meu melhor amigo. Você que está arrependido nesse momento, você que está se reconciliando aqui na nave da igreja, você que nesse momento está querendo voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi, me lava com o teu sangue,
Diga: tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Fala: Espírito Santo, me sela, me enche, me unge, me alegra e me faz viver em comunhão com Deus, com a igreja, com os meus irmãos. Obrigado, Senhor. Diga: eu te agradeço pela vida eterna, pela vida com abundância. Eu e minha casa vamos servir Jesus, ao Senhor Jesus, em santidade, com fidelidade, com muita alegria, com muito amor, com muita dedicação. Obrigado, Senhor. Eu sou obra das tuas mãos. Diga amém. Pode se levantar glorificando o nome de Jesus. Levantem a ceia. Nós vamos agora, é o momento da Santa Ceia do Senhor. Fica ligado com Deus, irmão. Esse pode ser o culto da tua história. Esse pode ser o melhor culto da tua vida. Quem está sendo cultuado é Jesus, mas quem está sendo abençoado é você. Se liga, fica ligado só com Deus. Senhor, nós apresentamos a Ti agora o pão sem fermento, que representa o corpo do Senhor Jesus. Nós apresentamos a Ti agora, Senhor, o suco de uva sem álcool, que representa o sangue do Senhor Jesus, que verteu na cruz do Calvário. Senhor, após orar pelos alimentos, nós cremos, ó Deus, na Tua presença poderosa sobre a Tua igreja. E que nesse momento, ó Deus, nós lembramos do passado, que Jesus deu a vida por nós. No presente, que o Espírito de Deus está aqui conosco. E no futuro, que Jesus voltará e nos conduzirá à nova Jerusalém. Senhor, a Tua bênção seja sobre nós. Que haja renovo sobre toda a Tua igreja nesse momento de Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que creem, digam amém. Podem se sentar, que os anjos vão entrar servindo a Santa Ceia do Senhor. Ceiar agora conosco. Uma das principais responsabilidades do Espírito Santo aqui na terra é fazer com que a igreja viva em comunhão com Deus. Vou repetir para vocês. Uma das maiores responsabilidades do Espírito Santo na terra é fazer com que a igreja viva em comunhão com Deus. O Espírito Santo veio a esta terra para fazer eu e você ser santo. Eu e você sermos o quê? Santos. Repita: puro, santo. Santo, puro. Nós um dia fomos profanos. Nós um dia fomos imundos. Nós algum dia fomos muito maliciosos e maldosos. Mas pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que verteu na cruz do Calvário, o mais vil pecador, a mais vil pecadora, são transformados em a menina dos olhos de Deus, na obra de Deus, em instrumentos de Deus, em servos de Deus, em filhos de Deus. O que tem mais poder nos céus e na terra chama-se o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Senhor Jesus, que verteu na cruz do Calvário. O nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Nós vivemos nessa terra para dar glória e honra a Ele. Porque o Pai começa tudo nos amando e enviando Ele. E Ele vai lá e nos liberta. E o Espírito Santo vem aqui e nos santifica. E faz nós sermos luz para o mundo. Podemos nós glorificarmos o nome de Jesus. Coisa mais linda de um ser humano na terra é poder tudo que ele fizer na vida, em tudo que ele tiver sucesso, em tudo que ele fizer bem feito, ele dizer: a glória e a honra pertencem ao Senhor Jesus. Tem 8 bilhões de pessoas na face da terra. Tem hoje desportistas, atletas, tem pessoas estudantes, tem pessoas em todas as áreas. Quando elas estão no pódio com o troféu nas mãos, elas dizem: toda honra
e toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Não a nós, não a nós, sim a Ele, a glória a Ele. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ergam o pão, igreja. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão, igreja. Diga santidade ao Senhor. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos todos do cálice da nova aliança. Os imundos estão ficando cada vez mais imundos, mas todos os servos fiéis a Deus na terra busquem se santificar mais. Procura otimizar o teu tempo, ó igreja minha. Leia a minha palavra, medite na minha palavra, evangelizem usando a minha palavra, assim diz o Senhor. Se divirtam, mas não se distraiam. Se alegrem, mas não pequem. Respeitem, honrem, prezem pela dignidade, assim diz o Senhor. Sede fervorosos em oração. Depois de ceiar, eles louvaram um hino, irmãos. Nós vamos louvar mais um hino agora. Vamos receber a bênção. E enquanto que eles louvam, você sai do seu lugar, vai apertar a mão de 12 pessoas e vai dizer para ela: tenha certeza que você é obra das mãos de Deus. E nós servimos a um Deus de obras completas. E nós servimos a um Deus de obras completas. Nós servimos a um Deus de obras completas. Aleluia! Gente, deixa eu impetrar a bênção aqui, porque o povo está chegando do culto da noite. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E que o Senhor Deus sobre ti levante seu rosto, te dê a paz que excede todo o entendimento. A graça do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações, o governo absoluto dele, do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos nós. E quem crê, diga amém. Senhor Jesus é o nosso pastor. Agindo Deus. Mas se Deus é por nós,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o